Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a regra de três compostas. Hoje eu vou apresentar para vocês uma bateria de exercícios. Gostaria que vocês tentassem fazer antes o exercício e depois assistissem o vídeo e dessem uma olhada nas resoluções, tá? Acredito que no início talvez vocês tenham um pouco de dúvida em relação às classificações, se é diretamente ou inversamente proporcional. Com o tempo, essa dificuldade tende a diminuir. Em relação ao desenvolvimento algébrico, depois de ter feito uns três, vocês vão perceber que é sempre o mesmo procedimento, e aí vocês vão fazer com um pouco mais de facilidade. Vamos lá para os exercícios? Bom, deixa eu só mudar a ponta da caneta aqui. Trabalhando 8 horas por dia, vou marcando aqui, ó, porque eu já deixei as tabelas, tá? Durante 18 dias, João recebeu R$ 2.700. Se trabalhar 10 horas por dia, quantos dias ele deverá trabalhar para receber R$ 1.500? Bom, então a primeira coisa é analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então você vai estabelecer, por convenção, a que você quiser, uma seta com sentido para cima ou para baixo na grandeza que tem um x, no caso aqui dias. Optei por colocar para cima, tá? Então precisa analisar a relação de proporcionalidade, se ela é direta ou inversa em relação a horas e dias, e depois o valor financeiro aqui em dias. Só que eu tenho que pensar o seguinte, quando eu estou analisando horas e dias, o valor aqui ó, em reais, ele fica invariável. Então, a interpretação é assim, se eu trabalhar mais horas, eu vou precisar trabalhar mais dias ou menos dias se eu quero ganhar o mesmo valor. Vamos supor, eu quero ganhar R$ 5.000. Então, se eu trabalho mais horas e quero continuar ganhando R$ 5.000, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que trabalhar menos dias. Porque se eu aumentar as horas, aumentar a quantidade de dias, eu vou ganhar mais do que R$ 5.000. A ideia não é ganhar R$ 5.000 exatamente. Então, se eu trabalhar mais horas, eu vou ter que trabalhar menos dias. Inversamente proporcional. E eu represento isso com uma seta em sentido contrário. Tá? Coloquei as setas que têm sentido contrário em cores diferentes. Bom, já em relação a dias, se eu trabalho 8 horas por dia, ignora esses valores aqui, eu trabalho 8 horas por dia. E aí eu trabalho uma quantidade de dias determinada. Se eu aumento essa quantidade de dias, eu vou ganhar de dias, vou ganhar mais ou menos. Bom, se eu aumentar a quantidade de dias, eu vou ganhar mais. Então, diretamente proporcional, mesmo sentido. Se elas têm o mesmo sentido, na hora que eu armar aqui o desenvolvimento algébrico, essas frações ou razões, elas não vão ficar invertidas. Eu vou inverter só aquela que tiver cor diferente, que é o sentido para baixo, tá? Não vou falar cor diferente não, mas eu vou falar aquela que foi inversamente proporcional. Então aqui fica 18 sobre x é igual a 2.700 dividido por 1.500 vezes ali, ó, 10 sobre 8. Agora, no próximo passo é fazer uma série de simplificações. Eu vou começar simplificando só aqui o lado direito. Primeiro, corto 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Posso dividir aqui por 3, posso dividir aqui por 3, posso dividir aqui por 2, posso dividir aqui por 2. Então, 27 por 3 dão 9, 15 por 3 dão 5, vezes, aqui 10 por 2 dá 5, e 8 por 2 dão 4. Bom, eu ainda posso fazer outras divisões. Por exemplo, aqui e aqui, ó, dividindo por 5 e dividido por 5. Então, aqui vai sobrar 9 sobre 1 vezes 1 sobre 4. Tá? Vou efetuar o produto ali agora. 9 vezes 1, 9. E 4 vezes 1, 4. Observe que até agora eu simplifiquei um numerador com denominador na mesma fração ou em frações distintas. Só que existe a possibilidade de eu simplificar o 18 com 9. Tá? Então, vou dividir aqui por 9 e vou dividir aqui por 9. Então, aqui vai ficar 18 por 9, dão 2. E aqui vai dar x. E aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Tá? Multiplicando cruzado, eu vou ter x igual a 8. E aí, minha resposta ali estava errada, tá? O gabarito aqui não era 8, não era 10, não, era 8 dias. Ok? Se eu não fiz nenhuma simplificação errada, acredito que não. Aqui 27 por 3 dão 9, 15 por 3 dão 5. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 4. Vou cortar esses 5 aqui e vai sobrar isso mesmo. 2 vezes 4, 8. Fechado? Bom, prosseguindo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Em 5 horas, eu quero saber quantos caminhões seriam necessários para descarregar 125 metros cúbicos. Então, vamos lá. Primeiro, começa caminhões, onde tem um X, e coloca uma seta para cima. Agora, eu preciso analisar o seguinte. Horas e caminhões. Pensa que o volume é o mesmo. Se eu trabalho mais horas, eu posso pegar menos caminhões. Ok? Agora, pensa no valor fixo de horas. Quanto mais caminhões, maior vai ser o volume de areia que eu vou conseguir. Então, diretamente proporcional. Ok? Bom, então eu tenho 20, está para x,
é igual 160 sobre 125 vezes, aqui vai ser o inverso. Então, 5 sobre 8. Então, agora aquele momento das simplificações. Ó. O 168 eu vou dividir ambos por 8. Tá? Então, aqui ó, vai ficar 20 e aqui vai ficar 1. O 125 e o 5 eu vou dividir por 5. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 25. Se eu efetuar o produto do lado direito, eu vou obter 20 sobre 25. Bom, daqui fica fácil imaginar que a resposta é 25, né? Porque esse 20 simplificar com esse vai ficar 1 em 1, então vai dar certinho aqui, ó, 25 caminhões. Mesmo porque essas frações são... Tem duas frações iguais. Se o denominador dessa é igual a essa, obrigatoriamente o denominador dessa vai ter que ser igual ao denominador dessa. Fechado? Bom, em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos durante 5 dias. Quantos carrinhos, X, serão montados por 4 homens em 16 dias? Então, quem é o X aqui? Ó? Qual a grandeza? O número de carrinhos. Então, vou colocar uma setinha para cima. Eu preciso saber o seguinte, quanto mais homens, mais carrinhos eu monto, eu consigo montar em 10 dias, por exemplo? Um valor aleatório? A resposta é sim. Tá? Então, eu pergunto para vocês, quanto mais dias esses homens estão montando, vamos supor que seja 500 homens, estão montando lá carrinhos. Quanto mais dias eles ficarem montando carrinhos, mais carrinhos vão montar? Sim, então também diretamente. Então, tudo é diretamente, não vou ter que inverter ninguém. Então, 20 está para x aqui, assim como 5 sobre 16 está para 16 e vezes 8 sobre 4. Eu vou fazer as simplificações, por exemplo, vou simplificar aqui, ó, o 16 e o 8. Vou dividir aqui por 8, vou dividir aqui por 8. Vai sobrar 5 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 4 aqui. Vou efetuar a multiplicação. Eu vou ter 5 sobre 8. Aqui eu vou dividir por 5 e aqui eu vou dividir por 5. Então, eu vou ter 4 está para x, assim como 1 está para 8. Propriedade fundamental da proporção, x vezes 1x, 4 vezes 8, 32. Ok? Bom, 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. Então, 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Bom, então vamos lá de novo. Vou colocar uma setinha na grandeza dias e vou analisar o seguinte. Se eu tenho mais pedreiros, eu termino esse muro em mais dias ou menos dias? Ah, mais pedreiro, menos dias, inversamente proporcional. Tá? Entenda que toda vez que eu aumento a força de trabalho, o tempo diminui. Bom, agora em relação à altura e dias. Quanto mais a altura, mais dias vou gastar? Bom, vamos supor que eu tenho um pedreiro só. Quanto maior for o muro, mais dias ele vai gastar. Então, maior a altura, maior a quantidade de dias, diretamente proporcional. Então, eu vou ter que inverter só a coluna dos pedreiros. Então, 9 está para x, assim como, aí eu tenho 2 sobre 4 vezes 3 sobre 2. Bom, 9 sobre x, aqui eu vou simplificar, já vou colocar 1 de uma vez e vou multiplicar. Então, isso dá 3 quartos. Aí, eu vou multiplicar cruzado, e aí eu tenho 3x é igual a 9 vezes 4, 3x é igual a 36, x é igual a 36 sobre 3. Conclusão, x é igual a 12. Tá? Eu poderia ter simplificado aqui, ó, o 9 com 3, tá? Não simplifiquei, mas as contas também não dificultaram tanto assim. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 3.000 peças, trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias. O número de funcionários necessários para que essa empresa produza 9.000 peças em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia, será de... Então, vamos lá. De novo, 10 funcionários, 3.000 peças, trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias. O número de funcionários necessários para que essa empresa produza 9.000 peças durante 15 dias, trabalhando 4 horas por dia. Então, eu tenho que analisar tudo em relação a funcionários. Bom, quanto mais funcionários, mais peça eu produzo? Sim, mais funcionário, mais força de obra, maior produção. Quanto mais funcionários eu tenho, eu posso trabalhar menos horas. Por quê? A partir do momento que eu estou analisando funcionários e horas, a quantidade de peças ela não pode variar. Então, se eu aumento o número de funcionários, eu vou diminuir o tempo de trabalho deles para produzir a mesma quantidade de peças. Ok?
Isso vai acontecer novamente com dias. Se eu aumento a quantidade de funcionários, eu posso diminuir o número de dias trabalhados para produzir a mesma quantidade de peças. Eu não quero aumentar a quantidade de peças nem diminuir. Fechado? Então, inversamente. Então, eu vou manter o 10 sobre x igual a 3.000 dividido por 9.000 vezes, aqui eu vou inverter, 4 sobre 8, e aqui também vou inverter 15 sobre 5. Agora eu vou fazer uma série de simplificações. Vou cortar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, e ainda dividir por 3. Eu vou passar a ter 1/3 vezes. Aqui eu vou dividir por 4. Então, eu vou ter 1/2. E aqui eu vou dividir por 5. Eu vou ter 3 sobre 1. Bom, eu ainda posso simplificar mais esse 3 com esse 3. Então, na verdade, aqui sobrou 1, aqui sobrou 1. Ficou 1 sobre 2. Multiplicando cruzado, eu vou ter x é igual a 20. Observe que a simplificação ela tem facilitado bastante a minha vida, tá? Então, não deixe de fazer as simplificações, a não ser que você queira fazer muitas contas. Uma equipe composta de 15 homens atrai 15 homens em 30 dias, extrai, 3,6 toneladas de carvão. Se for aumentado para 20 homens, em quantos dias conseguirão extrair 5,6 toneladas? Então, de novo, ó, eu vou colocar uma seta para cima onde tem X, e aí eu tenho que analisar homens e dias. Tá? Então, pensa que eu vou produzir uma quantidade determinada de toneladas de carvão. Eu vou extrair essa quantidade. Se eu aumento a quantidade de homens, tá? O que acontece é que eu vou diminuir a quantidade de dias para eu não aumentar minha produção. Então, inversamente proporcional. Em compensação, se eu aumento a quantidade de dias, e mantenho a quantidade de homens, eu vou acabar produzindo mais carvão. Então, diretamente. Mais dias, mais carvão. Mais homens, menos dias. Lembre-se disso. Aumentou a produção, a força de trabalho, você diminui o tempo. Se aumentou a quantidade que você tem que produzir, aumenta-se o tempo. Então, eu vou ter 30, está para x, assim como. Aí eu vou ter 3,6 e 5,6 vezes, vou ter que inverter, 20 sobre 15. A primeira coisa que eu faria aqui é o seguinte, se esses dois números aqui têm o mesmo número de casas decimais, eu posso escrevê-los sem a vírgula. Tá? E aqui eu já vou simplificar por 5, para facilitar a minha vida. Então, isso aqui vai dar um 4/3. 30 sobre x. Vou continuar simplificando. O 36 e o 13, vou dividir ambos por 3. Então, aqui, ó, eu vou passar a ter 12, que aqui eu vou passar a ter 1. Aqui eu vou dividir por 4. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 14. Tá? Bom, aí eu tenho 30 está para x, assim como 12 está para 14. Eu vou simplificar aqui e aqui por 6. Então, eu vou ter 30 dividido por 6 dá 5. Sobre x igual a 12 dividido por 6 dá 2 e aqui dá 14. E eu ainda vou dividir aqui e aqui por 2. Então, eu vou ter 5 está para x, assim como 1 está para 7. Agora, aplica a propriedade fundamental da proporção, x é igual a 35. Percebam que o procedimento é sempre o mesmo. Tá? O que dificulta, às vezes, é essa análise aqui, ó, se é diretamente ou inversamente proporcional. Bom, 20 operários, trabalhando 8 horas por dia, gastam 18 dias para construir um muro de 300 metros. Quanto tempo? Deveria ter falado, quantos dias, né? Uma turma de 16 operários, trabalhando 9 horas por dia, levará, né? Quanto tempo levará uma turma de 16 operários trabalhando 9 horas por dia para construir um muro de 225 metros? Bom, então eu vou ter que analisar. Primeiro eu coloco aqui uma seta para cima para simbolizar a coluna da grandeza dos dias e vou lá. Aumenta essa quantidade de operários, aumenta a força de trabalho. O que acontece com o tempo? Diminui inversamente. Tá? Aumentou as horas trabalhadas por dia, você está aumentando a força de trabalho. Então, em relação ao dias, também diminui inversamente. Agora, se você aumenta a quantidade de dias, ou aumenta o trabalho que você tem que fazer, né? Vamos lá, aumentou o tamanho do muro, então quer dizer que eu vou precisar trabalhar mais dias, diretamente. Chato? Então, eu tenho 18, está para x, assim como, aí eu vou ter 300, 225 vezes,
Aqui eu vou ter 9 sobre 8 vezes 16 sobre 20. Vou fazer uma série de simplificações. Por exemplo, aqui, ó, vou dividir aqui por 25. 100 dividido por 25 é 4. Então, 300 vai ser 12, que é 3 vezes maior. Tá? 225 dividido por 25 vai ser 9 vezes 9 oitavos, vezes... Aqui eu vou dividir, ó. 16 e 20 por 4. Então, aqui vai ficar 16 por 4 dão 4 e 20 por 4 dão 5. Agora eu vou simplificar esse 9 com 9. Então, aqui vai ficar 1 e 1. Dividir por 9 e dividir por 9. Vou dividir aqui, ó, e aqui por 4. Então, aqui vai ficar 2, e aqui vai ficar 1, aqui ficou 5, e aqui continua 12. Então, por enquanto, eu tenho 18 está para x, assim como. Vou efetuar aqui, ó, em cima dá 12 e aqui vai dar 10. Dá para dividir aqui ainda por 2. Então, tem 18 sobre x é igual a 6 sobre 5. Dá para dividir aqui por 6. Aqui vai dar 3 sobre x e aqui vai dar 1 sobre 5. E agora eu multiplico cruzado. 3 vezes 5 e x vezes 1. Conclusão, x é igual a 15. Bom, se você tiver dúvidas, manda mensagem via chat, ok? No mais, muito obrigado, que você tenha um ótimo dia. Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau.